IA na cibersegurança, ela é um herói ou ela é um vilão? No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a característica primordial da cibersegurança. Ela tende mais a ser vilão ou ela tende mais a ser o mocinho da história? Nós vamos falar dos ataques que são linkados a interações através de malwares ou também as defesas que ela pode gerar em tempo real para suas agremiações e empresas que ela esteja vinculada. Fique ligado no nosso vídeo. E dando continuidade ao nosso tema, continuamos aqui com o nosso amigo Regis da SH7 falando sobre IA e segurança cibernética. Fique ligado porque vamos ter muitos assuntos, muitas abordagens, várias formas de visualizar a questão da cibersegurança e a IA como vilão e mocinho no nosso campo de trabalho. Então, Regis, vamos lá, continuando o nosso bate-papo aqui. IA, ela é vilão, na sua visão, como profissional da área de cibersegurança, ela é um vilão, no seu caso, na parte de defesa, ou ela é um mocinho na parte de ataque? Como é que você visualiza a questão da IA no campo de cibersegurança? Bom, acho que a IA ela vem para nos ajudar, né, substituir aquele processo humano que muitas das vezes, dada a demanda, né, o aumento de demanda, a IA ela realmente vem para compor isso, nos auxiliar na redução, né, vamos dizer assim, desse processamento. Então, de uma forma analítica, eu te diria que a IA ela vem para contribuir não só, né, na cibersegurança, mas todos os processos da vida humana, né? A gente tem contato com diversos profissionais que nos últimos meses aí, a IA ela é como se fosse um dispositivo celular, né, um notebook, então, ou seja, a IA ela já faz parte da rotina do próprio desenvolvimento humano, né? Então esse aí é o ponto. Então eu acredito que a IA ela vem a ser como um mocinho para todo esse processo. Agora, é claro, ela é também utilizada para o lado do mal, né? Então a IA ela vem realmente para o cybercriminoso, ela é uma grande ferramenta também para otimizar, né, o seu ataque, para reduzir esse tempo, né, de ataque, e às vezes até para limpar, né, os rastros do próprio ataque. Então o que a gente tem que entender com isso, né? O ransomware, por exemplo, que é um vírus praticamente, a grande maioria, né, ele vem através de comportamentos de IA, né? Ou seja, a IA implantada num determinado dispositivo, ele vem para realmente fazer um aprendizado, fazer um grande aprendizado que isso, humanamente, né, o sujeito não fica, o criminoso não fica lá na tela preta buscando informações durante 3 meses. Quem faz isso é a própria IA, né? Então ela vai buscar informações e em determinado momento esse incremento de informações vai fazer com que as suas ações, né, ela por si só ela tem uma vida própria, ela vai agir no momento oportuno e a própria IA vai fazer isso. Então, ou seja, ela acaba customizando, né, ela acaba automatizando o processo criminoso. Então ela está usando aí como bandido, né? Então aí não seria mocinho. O que nós temos que entender, né, como gestores, né, como empreendedores, a gente tem que entender que é o seguinte, essa tendência é muito grande, né, dos ataques, os próximos ataques ser utilizado praticamente quase que a totalidade aí utilizando a IA como ferramenta de ataque. Então o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que produzir, né, antídotos, né, baseado nessa crescente para que a gente tenha realmente ações, né, de mitigação, de neutralização de ataques nesse sentido. Não, perfeito. E para o nosso público em geral, que é o que muitas das vezes a gente recebe de feedback, o que eles podem fazer para eliminar ou minimizar os efeitos de uma IA negativa? Vamos usar esse termo, uma IA do mal, quanto à utilização deles, a questão das ferramentas de LLMs, tá? A questão de ChatGPT, Gemini, tudo isso. Como é que eles conseguem se proteger nesse sentido, sendo que a IA também tem esse malefício, né? Ela pode ser usada para esse mal? Olha, a IA,
então, humanamente, né, a nossa capacidade de processamento está longe de um processamento da IA, né? Então, acho que o que precisa ser visto, assim, principalmente para o público, né, em geral, e a grande preocupação com essa crescente, né, é entender o seguinte, que toda vez que for determinado acesso a uma plataforma, ou um acesso ao determinado até ambiente, né, de rede, próprio Wi-Fi, muitas das vezes, né, partir sempre de uma premissa que tudo isso pode estar sendo mapeado, né? Então, o grande foco disso tudo é o seguinte, é não ter uma confiança 100% em tudo. Então, assim, possivelmente, né, toda vez que vai entrar numa plataforma, analisar o domínio, né, que está sendo utilizado, né, muitas das vezes a gente passa vamos dizer assim, a rotina nos leva a não fazer uma análise mais crítica das nossas ações, né? Então, por exemplo, eu posso ser direcionado para um site falso, né? E como é que eu detecto isso, né? Então, acho que a questão mais assim de preparação para essa conduta é a gente não confiar nos meios que nós temos de tecnologia. Então, por mais que a gente tenha um firewall, por mais que a gente tenha um antivírus, muitas das vezes a gente pode, exemplo, né? A gente pega uma determinada correspondência de alguém e às vezes a gente vai e abre sem fazer uma análise prévia se aquela informação é eu mesmo, né? Com toda a bagagem ainda, com toda a experiência, eu já tive situações que alguém se passou pelo meu filho, que mora em Porto Alegre, e praticamente mandou uma informação e eu caí num golpe que foi justamente no lado mais fraco, né, na fragilidade do ser humano, né? Então, o filho está fazendo um pedido, né, de um Pix, aquela coisa toda, a gente fez sem pensar. Agora, quantas vezes, né, a gente cai, né, a gente cede alguma coisa porque o nosso cérebro ele realmente está fadado a responder, né, vamos dizer assim, o comportamento de uma forma mais enxuta, né? Ele responde por padrões, né? Então, acho que a gente tem que realmente aqui fazer algo que para o teu público, né, acho que é importante, é fazer algo da seguinte forma. Toda vez que eu for adentrar um site, a um ambiente, a um sistema, é realmente questionar se aquilo realmente faz sentido, se aquelas imagens, né? Exemplo, né? Eu já tive situações de alguém mandar um link para pagamento que eu sabia que o pagamento era Gov, né? E esse Gov, ele estava ao contrário, né? Estava BOV, né? Eu questionei e fui ver que realmente era um pagamento que eu faria que, né, 1.000 conto ali que eu ia perder justamente porque aquilo ali era um fake. E a própria pessoa que extraiu essa informação, ela extraiu de um ambiente que não era verdadeiro, um ambiente fake, né? Entendi. Então, assim, isso precisa ser questionado. Não, perfeito. E falando para o público diretamente, agora falando da SH7, qual é a ferramenta que você tem na sua mandala que a gente pode acompanhar essa movimentação da IA do mal, da IA que não trabalha de maneira correta, que tenta ludibriar o processo, que tenta escanear movimentos para depois entrar com o hacker fazendo qualquer tipo de movimento estranho. Tem alguma ferramenta da sua empresa? Tem um conjunto de ferramentas, é um conjunto de ferramentas estratégica e assim, tem para todo o tamanho, né, de corporação. Então vamos pensar assim no banco, né? O que o banco precisa? Ele precisa ter uma solução focada, né, olhando para dentro toda essa microsegmentação do banco. Então são aplicações que elas estão em segmentos de redes diferentes, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma ferramenta capaz de detectar comportamentos estranhos, principalmente de um ransomware, e neutralizar isso, né? Eu estaria falando algo assim, é uma camada de proteção ao XDR, né? Então é uma complementação do XDR. E na borda de rede eu teria pelo menos 2 soluções para fazer essa segurança da borda da rede. Uma delas ela é uma camada, né, que é como eu já havia colocado, né, no vídeo anterior, é uma camada que não tem uma interface em P, né, mas eu passo por um conjunto de processamento, ou seja, esse backplane analisa o comportamento, não abre o pacote, não
não vai na privacidade, né, do dado, não expõe, entendeu? Mas eu analiso o comportamento e detecto esse comportamento como um comportamento estranho. Humanamente isso é impossível de verificar. Isso é baseado no learning machine, isso é baseado no IA, mas eu posso informar isso para o meu SOC. Eu dou essa informação para o SOC. Olha, eu tive que bloquear determinado IP por conta disso. Então eu estou falando aqui da borda, então eu falei do ambiente interno, falei da borda, agora estou falando da questão sistêmica. Então aí eu complemento com uma solução que a gente chama de cereja do bolo, né? Que é essa solução onde ela vai integrar, vai interagir com todas as APIs, e essas APIs elas vão me dar informações. Exemplo, né? Eu posso vir com uma máquina que ela supostamente ela está autorizada a adentrar todas as camadas de segurança, mas em determinado momento essa máquina ela vai tentar um acesso ao banco de dados. Neste momento eu tenho que ter solução capaz de verificar, detectar isso e neutralizar na origem, na borda ou dentro da estrutura interna, né? Como eu havia falado, no ambiente interno ali no enterprise daquela corporação, daquele órgão, né? É basicamente assim. Entendi. Tá bom. Você gosta de tecnologia, inovação e tem buscado formas de entender mais como funciona a parte de cibersegurança e tecnologia como um todo, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.